Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje no programa nós vamos falar de vídeo documentário. Vamos falar de Doc TV, essa iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com a TV Cultura que está revolucionando a produção do audiovisual no Brasil. E, para falar deste assunto, está aqui comigo Rodrigo Neves, professor de Direito, procurador do Estado e vencedor do concurso Doc TV no Acre. Boa noite, Rodrigo. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, o prazer é meu. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Certamente. Rodrigo, tua formação é jurídica. E como é que é essa história de fazer filmes? Bom, Jorge, é interessante. A minha formação, apesar de ser jurídica, né, mas eu tenho uma ideia de que nenhum profissional pode ficar preso apenas à parte técnica da sua área, né? Hoje em dia a gente vive um mundo multifacetado, né? Nós temos tantos aspectos profissionais que o mercado exige profissionais que consigam ver além, né, do caminho normal que a gente costuma trilhar, né? Eu acho a principal razão de eu ter participado do Doc TV foi justamente para expandir horizontes, né? É uma questão cultural, tem uma ligação íntima com a minha profissão, que é escrever, né? A minha profissão é escrever, é ler e escrever. E ter vencido o Doc TV foi em razão de uma coisa que eu escrevi, né? Então tem essa semelhança profissional e, apesar dessa semelhança, né, tem uma diferença fundamental que na minha profissão é uma escrita técnica e aqui a gente permite, né, devagar mais, criar, né? Foi mais uma criação que para mim foi uma experiência fantástica. Mas você já tinha alguma experiência com filmes? Você vê muitos filmes, Rodrigo? Eu não sou um cinéfilo, né? Não sou uma pessoa extremamente conhecedora de filmes. Adoro filmes, mas essa não é uma paixão definitiva da minha vida. Mas é como eu disse, todas as formas de arte, de expressão cultural, eu admiro todas elas, eu gosto muito de música, né? Antes de a gente iniciar, eu comentava com você que minha irmã é professora, né, da Universidade Federal de Rondônia, e lá ela é regente do coral da universidade, então o meu pai toca gaita de ouvido, né? Então meu tio foi cantor. Essa veia artística vem de família, né? Acho que vem de família. Minha prima pinta muito bem. Não sobrou nenhum dom artístico para mim, então eu tenho que suar hoje em dia, né? Foi talvez buscar mais no cinema, então. Mas acho que ali, como eu não tinha nenhum dom natural, talvez eu tentei desenvolver aí mais com esforço do que com dom, né? Desenvolver uma atividade criativa. Rodrigo, e como foi participar do Doc TV? Como foi essa experiência? Bom, eu e minha mulher, a gente ficou sabendo do Doc TV, né? Foi amplamente divulgado na imprensa, para outdoors, etc. A minha mulher trabalha com produção, né? Produção de vídeo. Então já havia aí uma predisposição para trabalhar com vídeo. E o governo do estado, né, através da fundação, deu a oportunidade aos cidadãos acreanos a participar de um curso, né, com uma pessoa fantástica, que é o Maurice Capovilla, né, um cineasta, né, que já trabalhou inclusive com Glauber Rocha, etc. A gente teve uma semana para trocar ideias, ele passou muita experiência para a gente, né? Nós tivemos contato com documentários históricos, então foi um momento importante de compreensão de como realmente deveria ser desenvolvido o projeto, né? Então, a partir daquela experiência que nos foi proporcionada, a minha, várias, foi um auditório cheio, né? Foi muito gostoso e muito proveitoso. Então, a partir, né, já da predisposição que existia antes e a esse conhecimento que a gente adquiriu e já o costume que eu tenho de escrever, né, as coisas foram se juntando, isso juntou ao que eu considero uma boa ideia, né? Então, talvez isso tenham sido alguns elementos que proporcionaram o que chegou depois a ser escolhido o projeto do Doc TV no Acre. Bom, Rodrigo, e o que motivou a escolha da viagem do Euclides da Cunha à Amazônia como tema do teu filme? Bom, a ideia surgiu, na realidade, de uma conversa com um amigo meu, uma
uma pessoa de São Paulo. A ideia em si foi pensada pela Charlene, a minha mulher, né? Mas de uma conversa que nós tínhamos, que ele, na realidade, ele tinha um roteiro pronto sobre o Rio Branco. Então comentavam, ele é de São Paulo, e comentava de como era, né, a história do Rio Branco, né, o casamento dele o tipo de casamento que ele teve com a mulher que então, né, havia certas restrições sociais à condição dela. E numa dessas passagens nós comentávamos justamente da viagem do Euclides da Cunha, que por determinação e nomeação do Rio Branco, do Barão do Rio Branco, que ele veio às terras acreanas, subindo o Rio Purus. Então, naquele momento, ela resgatou aquilo e falou, olha, esse talvez seja... Nós já sabíamos do Doc TV, né, estávamos em busca de algum tema, e falou, olha, esse eu acho que é um tema interessante. E ao desenvolver a pesquisa, ela pesquisando e a gente trabalhando em conjunto, né, a gente viu que realmente havia um espaço muito grande para trabalhar. Nesse momento você já sabia do Doc TV? Já sabíamos do Doc TV, né? Então a gente percebemos a possibilidade, né, a potencialidade desse tema, e quanto mais a gente pesquisava, mais a gente ficava convencido de que era um tema muito bom para ser aproveitado. Até porque, por uma série de razões, né? Pelo ineditismo, né, que todo documentário tem que ter, claro. Pelo valor histórico, pelo desconhecimento em relação a essa história, pelas possibilidades que nós temos de pesquisa, porque nós temos, como foi algo oficial, então foi amplamente documentado, existem diários, teve um livro que decorreu disso, fotografias, mapas, né? Então tem um material farto, e tudo isso, ao se juntar, nós percebemos que seria um excelente tema. E, por último, que assim, fechou realmente a nossa opinião de que esse seria o nosso tema, o tema escolhido, foi o próprio livro, né, a compilação, que é A Margem da História, o livro do Euclides da Cunha, que na realidade é uma junção de uma série de textos que ele escreveu durante a viagem, né, e de um valor literário fantástico. Então nós vimos, olha, vamos seguir esse livro, e a gente viu que tanto a própria viagem quanto o livro, a junção dessas duas coisas, né, porque o livro não é a história da viagem, é histórias que decorreram da viagem, mas não é contando a viagem, né? Então, juntando esses dois aspectos, o livro como obra literária e a viagem como um fato histórico, juntando essas duas coisas, realmente seria de grande valor cultural para o Acre, né? Como documento, como documentário. Bom, Rodrigo, mas o Euclides foi um homem de uma vida muito diversificada, né? O Euclides foi engenheiro, escritor, jornalista, militar, né? Qual é a visão euclidiana que você pretende trazer para o filme? Bom, Euclides, ele, talvez por ser da área, né, um engenheiro, né? Ele tem uma visão cartesiana, mas muito humana das coisas, né? Isso se refletiu muito bem nos Sertões, né? Aquela preocupação social. Então, a literatura do Euclides, ele vem, ao mesmo tempo, trazer uma noção muito exata de como era a situação da Amazônia como natureza e das pessoas que aqui estavam, né? Uma pessoa que já era da Academia Brasileira de Letras, né? Você imagina, 100 anos, exatamente 100 anos, já tínhamos aqui uma pessoa da Academia Brasileira de Letras, que já tinha escrito um livro fantástico, né? E que ele vivenciou o Acre durante praticamente um ano, né? Durante 8 meses andando, a Amazônia e o Acre também, né? Por consequência. Ele pediu para vir, né, Rodrigo? Ele pediu para vir, na realidade, ele vinha ali numa situação um pouco difícil, as pesquisas que a gente fez nos demonstra que ele não estava à vontade, né? Ele não estava muito à vontade como militar, né? Queria novos horizontes, realmente a saúde dele também já não era muito adequada, e não sei qual outros problemas, mas ele percebeu uma grande possibilidade que existia, quer dizer, acho que era um anseio dele de conhecer o Brasil, de conhecer a realidade brasileira, né? E no próprio livro, A Margem da História, a gente observa uma modificação da percepção dele da Amazônia
e das pessoas que aqui viviam do começo do livro e durante o livro, né? Quer dizer, ele começa descrevendo na realidade a monotonia que é a Amazônia, né? Quer dizer, a partir de 10 minutos que você está andando no rio, a paisagem vai ser a mesma que daqui um dia, do que daqui 2 dias, é a mesma paisagem. Ele descrevia a Amazônia como um lugar ainda que estava sendo construído, né? Que faltava uma paisagem horizontal, né? Então essas descrições iniciais dele, ao longo da viagem, se modifica para ele transpor apenas o caráter natural da percepção dele da Amazônia, mas observando que aquele lugar tinha um grande potencial, né? Então aí ele vai entrar em assuntos como proteção de meio ambiente, integração latino-americana. Foi em 1904, 1905? Foi, ele foi a Amazonas, a Manaus, né? Primeiramente ele foi a Manaus, se não me engano, em novembro mais ou menos, né? E aí ficou uns 3 meses preparando a missão. Então só para lá mais ou menos em fevereiro, que ele foi, acho, salvo engano, de fevereiro a outubro que ele fez a viagem, subindo o Purus, né? Que ele veio ao Purus, e na realidade essa missão, a princípio, a maior intenção dela era determinar as fronteiras né, do novo território brasileiro, né? Logo, quer dizer, foi logo após a assinatura do Tratado de Petrópolis, né? Então a viagem dele foi final de 1904 e 1905, né? Então nós estamos aí fazendo 100 anos dessa viagem dele, né? Então foi isso, né? A partir dessa visão, uma nova visão, como eu dizia, né, ao longo da viagem, ele percebe que existia um grande potencial da Amazônia, necessidade de sua preservação e da integração latino-americana, mais especificamente a integração sul-americana. Então, no documentário, a gente vai tentar, de alguma forma, trazer esses temas também à discussão, né, porque a gente pretende fazer algumas entrevistas, claro, né, e tentar fazer essa ligação, né? Qualquer discussão hoje, né, a gente até cita uma historiadora, uma doutora da Universidade de Recife, né, que ela diz que qualquer análise que a gente tenha que fazer da Amazônia hoje, né, a gente tem que servirá muito à literatura de Euclides, porque é uma visão, né, social, uma visão humana, né, do desenvolvimento na Amazônia, e que era uma realidade à época e continua sendo atual, né? Esse que acho que é o grande valor, que após 100 anos ainda continua atual a discussão dele. Rodrigo, queria abordar agora um pouco sobre a tua pesquisa, como é que você pretende conduzir a tua pesquisa, mas isso é assunto para o próximo bloco. Ideias da Aldeia dá uma paradinha, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com Rodrigo Neves, que é procurador do Estado e vencedor do DOC TV no Acre. Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho da tua pesquisa. Como é que você pretende conduzir a tua pesquisa? Que elementos você vai utilizar? Bom, a princípio, né, de acordo com como a gente colocou no projeto, os principais apoios que a gente vai ter na execução do documentário será principalmente entrevistas com historiadores, pessoas conhecedoras, né, do assunto, da viagem. Pretendemos ter um representante do Itamaraty que possa falar oficialmente de como é que foi a parte histórica, a parte, né, dessa determinação do Itamaraty em enviar uma missão oficial ao Purus, né? Vamos tentar agendar também uma entrevista com algum representante da Academia Brasileira de Letras, né? E aí a gente tem que ver ainda quem estaria disponível, qual seria exatamente a pessoa que tem mais conhecimento, né? Que possa falar sobre a literatura do Euclides. Vamos também
ter uma parte de dramatização, né? Então talvez aí a gente tenha um diferencial no documentário, que a gente começa e termina o documentário com parte de dramatização de uma situação de fato ocorreu com o filho de Euclides da Cunha no Acre, né? Então ele começa com essa dramatização, em determinado momento para, sem você saber o que vai acontecer, e ao final do documentário, o desfecho do documentário é exatamente o desfecho dessa história que se inicia. E durante o documentário, nós vamos ter imagens, né, da viagem em si, como foi a viagem, né, fazer um trajeto, uma parte pelo menos do trajeto feito pelo Euclides, e também uma dramatização misturando essa viagem com entrevistas, levantando alguns temas, porque na realidade o documentário é dividido em blocos. Cada bloco ele tem como título um dos capítulos do livro A Margem da História. E a partir desses blocos, né, a gente tem uma parte dizendo como foi a viagem, um trecho do livro com as imagens, né, da região e, na sequência, levantando um tema que tenha a validade tanto na época como agora, com a discussão dos profissionais, de historiadores, de representantes de instituições, etc. Então, na realidade, vai haver nós vamos ter uma intercalação de uma série de objetos, né, e tentar dar uma certa dinâmica, né? O documentário, em geral, são planos longos, né? Planos mais com pouca, geralmente com uma câmera só, então com planos longos e parados, né? Então a gente vai tentar de alguma forma trazer alguns elementos de dinâmica para tornar, né, o documentário não só o valor de documentação do documentário, mas que também tenha um ponto de entretenimento, de agradabilidade, né? Até para favorecer a fixação dos assuntos, né? Interessante você estar falando essa história da utilização da dramatização, porque eu acho que um dos desafios de hoje dos filmes documentários é quebrar com o modelo, digamos, monótono de narrativa-imagem, narrativa-imagem, né? E aí é exatamente o que eu queria te perguntar. Quais são as surpresas que nós podemos esperar desse filme, né? Você está dizendo assim, vai misturar ficção com realidade? Na realidade, nós vamos misturar representações de uma realidade passada, né, com a parte de documentação em si, né? A documentação, eu considerando as próprias entrevistas, né, principalmente, amostra de documentos originais, amostra de fotografias originais, de textos originais, né? Nós estamos negociando, inclusive, a compra de um livro da primeira edição do A Margem da História, né? Que nós estamos ainda tentando viabilizar essa compra, trazer para o Acre, para a gente utilizar. Então tem esse aspecto de pegar o original, né? E criar novos conhecimentos, novas discussões com as pessoas que nós vamos entrevistar, que isso é tipicamente de documentário, né? A parte de documentação. Mas a gente quer permear isso com a representação de alguns aspectos da história, né? De coisas que realmente aconteceram, mas que a gente, de alguma forma, sem muita ousadia, para não criar exatamente uma ficção, né? A não ser esse iniciozinho e o final, que vai ser realmente dramatizado, mas de uma história verdadeira, verídica, da história né, aí que vem a surpresa, que teria que assistir, né? O que faria, então, o filho de Euclides da Cunha no Acre, lá para 1926, né? Então, ele estava aqui e alguma coisa aconteceu. Então, vai ter uma dramatização disso, mas de um fato realmente ocorrido. E, em relação ao Euclides, exatamente, a gente não pretende não pretende fazer uma representação dele, né? Não vamos ter uma personagem, a figura, o rosto. Eventualmente, a gente pretende utilizar a parte de detalhes, como num barco, em imagens mais fechadas, né? Ele escrevendo, uma lamparina, uma coisa mais fechada, para não modificar, porque cada um tem uma imagem, né? Pode formar a sua própria imagem do Euclides e é importante que a gente deixe um pouco do aspecto literário, porque a literatura é assim, você imagina tudo, né? O que você vê num filme, num livro, você cria, né? Então a gente não quer tirar totalmente a criatividade de quem for assistir.
Então, o Euclides em si, a gente vai tentar fazer uma coisa mais ou menos intermediária. Agora, eu tive lendo o teu projeto e você propõe paralelos, ou seja, através do filme você pretende discutir, por exemplo, questões como meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Como é que você pretende fazer isso? É uma coisa muito simples. O próprio livro, a própria literatura do Euclides levanta esses assuntos. Um exemplo é o traçado da 364, né, que nós temos hoje, que nós temos aqui de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, né? Ele menciona no livro dele justamente os varadouros, né? Ele faz, por ser uma pessoa feita a ciência matemática, né? Ele diz, olha, para você ir lá do Purus até o Baixo Acre, você demora tanto tempo se você subir o rio e descer, né? Subir até onde se encontra e depois descer o rio Acre. Quanto tempo demoraria? Quantos quilômetros você viajaria? Né? E ele cita esses varadouros atravessando de rio para rio, né? E chegando até aqui, que na realidade é exatamente o traçado que nós temos da 364, a própria Transacreana, né? Essa ideia de integração, a necessidade de integração com os povos vizinhos, com o Peru, com a Bolívia, né? Quer dizer, você imagina que ele estava vindo de um momento pós-revolução, né? Que nós consideramos revolução, a recém-integração do Acre ao Brasil, quer dizer, existiam tantas feridas abertas ainda, e ele já mencionava a necessidade de integração, né? Que hoje a gente é quase que uma conversa diária nossa, né, de quem pensa o Acre, de quem quer a melhora do futuro do Estado, do desenvolvimento econômico, né, com proteção ambiental. Todos esses aspectos já eram discutidos, ele já mencionava isso, né? Então, independentemente desta viagem, ele era um grande conhecedor das Américas, né? Ele fala, estudou muito, discutiu muito, escreveu bastante sobre as Américas. E esse conhecimento prévio dele serviu de indutor para ele fazer uma análise muito clara da necessidade de integração sul-americana, principalmente, no caso, porque ele estava por aqui, né? Então, a partir dessa percepção que ele teve da realidade e das necessidades do Estado, que na verdade não é Estado, né, do novo território, né, a partir dessa percepção, ele permite que a gente extrapole um pouco e, a partir dessas percepções, possamos fazer novas considerações. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trazer uma parte histórica, a gente permite uma dialética, né? Ou seja, trazer vários posicionamentos sobre assuntos atuais para quem assistiu o documentário possa formar sua própria convicção. Quer dizer, não há uma intenção de doutrinar, né? O documentário ele vai ter... Mostrar o certo ou errado. Não, né? De forma alguma. A nossa ideia, a princípio, né, nossa ideia é de permitir ao espectador que ele forme a opinião dele a partir de informações, né, que a gente, dentro do possível, vai tentar fazer de forma imparcial, né, que ele possa formar a sua própria opinião da real necessidade ou não de integração, da necessidade de desenvolvimento com sustentabilidade ou não, né, porque isso é uma questão ideológica que é claro que a própria literatura do Euclides já dá um caminho, mas eu acho que a gente no documentário pode permitir que haja espaço para vários posicionamentos, né? Agora, pelo que você já leu, já pesquisou, em que a Amazônia marcou a vida do Euclides? O Euclides, ele, no livro Sertões, né, ele trouxe para a sociedade brasileira uma realidade até então desconhecida, né? Então ali foi uma forma de... Ele apresentou o Brasil para o Brasil, né? Exatamente. Então, alguns até, principalmente os mais afeitos à literatura euclidiana, né, falam dos Sertões como um livro vingador, né? E como eu disse, aos poucos, conforme ele foi entrando na mata, né, entrando em todos os sentidos, que ele chamava, na realidade, isso aqui de deserto, o grande deserto, né? A partir do momento que ele entrou nesse deserto da Amazônia, né, e passou a conhecer de fato as pessoas que aqui viviam e a realidade da Amazônia, foi nascendo nele
uma necessidade, uma intenção muito forte de talvez escrever um segundo livro Vingador, né? Que teria, segundo cartas a amigos, né, que a gente teve acesso, teria o título de O Paraíso Perdido. Paraíso Perdido, né? É verdade. Que infelizmente, como você chegou, já falou em outras oportunidades, né, a vida conturbada que ele teve, a tragédia que aconteceu, a morte prematura dele, não foi possível a escrita desse livro. Mas eu acho que teve uma função fundamental na cabeça do Euclides, porque a ideia dele era escrever esse segundo livro, né, sei lá, talvez até fazendo algum tipo de comparação, né, das pessoas lá de Canudos com os seringueiros aqui. Os amazônidas, né? Os amazônidas. E eu acho que teve realmente um papel fundamental na vida de Euclides, a ponto de o filho dele vir morar no Acre depois, né? Que também, como a gente disse, é quase desconhecido. Né? Então o filho dele veio para cá. Então se o filho dele veio, eu acredito que aquilo tenha tido o Acre tenha exercido uma fascinação a ele que talvez tenha extrapolado para a família dele. Né? Agora, Rodrigo, o programa está chegando ao final, mas eu queria saber de você qual é a importância de um projeto como o Doc TV para a produção de vídeo no Acre e como é que você vê esse investimento do Ministério da Cultura e do Governo do Estado nessa iniciativa. Bom, quem trabalha com produção, que não é o meu caso, né? Mas em razão da minha mulher trabalhar e viver disso, a gente conhece a realidade, né? Principalmente nós aqui do Norte. Mas o Capovilla, quando veio aqui, né? Você vê, uma pessoa que não precisava estar, né, ainda com pessoas que estão começando na área, ele não tem essa necessidade. Então a gente vê que ainda existem pessoas que estão de fato interessadas na divulgação da cultura do Brasil, né? O projeto vai permitir que nós possamos ver o Brasil e o Brasil nos veja, né? Agora, é bom que isso seja feito com qualidade, com competência, né? É importante que a gente veja a cultura maranhense, por exemplo, ou a catarinense, ou a gaúcha, né? Que a gente possa ver isso com qualidade. E, infelizmente, a gente vive num mundo que precisa de dinheiro para isso, né? É impossível a gente mover as coisas sem que tenha dinheiro. E o Doc TV vem justamente trazer a possibilidade de fazer as coisas com qualidade. Porque existem muitas pessoas que fazem documentários, que trabalham com documentários, mas sempre com muita dificuldade, às vezes não consegue chegar ao final, né? Tem material, não consegue editar. Então essa é a grande oportunidade da gente fazer bem feito e mostrar a cultura do Acre, mostrar a história do Acre, né? E uma parte dos recursos é do Ministério da Cultura, outra parte é do próprio governo do Estado, né? Através até um apoio da TV Aldeia. Então, essa parceria de pessoas que realmente querem trabalhar, querem fazer as coisas com qualidade, com a indução do governo, né? Porque eu tenho a firme convicção de que o Estado ele deve participar ativamente na sociedade. Ele tem uma função não só de arbitrar, mas ele tem a função de induzir, né? E eu acho que o Doc TV, nós infelizmente no ano passado não pudemos ter, mas, né, que isso já é a segunda edição, mas esse ano então espero que isso se repita, né? Que outras pessoas tenham oportunidade de trabalhar e possam mostrar de formas as várias facetas da cultura acriana e que o Brasil se mostre e a gente se mostre ao Brasil. Que bom, Rodrigo, eu queria te desejar sucesso, né, e agradecer a tua presença aqui no programa. Muito obrigado, até mais. Bom, só para lembrar, o filme do Rodrigo, Epopeia Euclide Acriana, vai ser exibido nacionalmente, assim como todos os vencedores do Doc TV, através da TV Cultura. E a você que nos acompanhou em uma das 22 cidades do Acre, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.